Nesse módulo a gente vai abordar um pilar também muito importante no tratamento do diabetes, né? Que é o controle metabólico, o que significa o tratamento, né, Dr. Rodrigo Siqueira? A gente vai falar um pouquinho sobre como é feito o tratamento tanto do diabetes tipo 1 quanto do diabetes tipo 2, um pilar fundamental, né? Como é feito a escolha das medicações, no caso de insulina, dos remédios, é isso que a gente vai abordar aqui hoje, né? Exatamente, Tom Bueno, isso aí. A gente vai ver que detalhe, né, de que forma a gente escolhe as medicações, né, aí para o tratamento do paciente com diabetes. E nessa aula a gente vai abordar especificamente como funcionam, né, as medicações orais para o diabético tipo 2. Então, doutor Rodrigo, a minha primeira pergunta quais são os princípios, né, básicos aí em relação a esses medicamentos, né? Como é feito também essa escolha? Isso tem um constante movimento, né? Possivelmente daqui a alguns anos, né, isso já tenha mudado alguma coisa, né, porque os estudos vão evoluindo, mas hoje a gente começa a tratar o diabetes tipo 2, né, olhando para o grau de controle, né, que esse paciente está no momento do diagnóstico. Então, se ele aparece para a gente com uma glicada abaixo de 7,5 ao diagnóstico, a gente começa com uma droga oral, e, em geral, essa droga oral, já adiantando, é a metformina. Se ele está entre 7,5 e 9, em geral, a gente faz 2 medicações orais. E se ele estiver acima de 9, eu tenho 2 possibilidades. Ou eu começo com 2 a 3 drogas orais, ou eu posso começar também já com insulina para aliviar, né, esse mau controle importante que ele está nesse momento. E aí, depois que ele controla, ele evolui de novo para a droga oral. E todo paciente com diabetes tipo 2, ele já inicia o tratamento com medicação oral, doutor Rodrigo? Então, durante muito tempo, né, a recomendação era começar com mudança de estilo de vida, né, melhorar a alimentação, fazer atividade física. Hoje, os guidelines recentes já recomendam instituir mudança de estilo de vida, dieta, exercício, mais metformina pelo menos. Na verdade, a medicação, então, já é o aliado importante nesse primeiro momento do diagnóstico, né? Isso significa que, caso a pessoa consiga atingir, né, níveis melhores aí de glicose e tal, ela passa mais para frente a não precisar desses medicamentos? Em geral, não, né? Salvo se o paciente recém-diagnosticado, que ele melhore muito o fator de risco que gerou diabetes, que em geral é sobrepeso ou sedentarismo. Se esse indivíduo recém-diagnosticado ele perde muito peso, né, e fica ativo fisicamente, pode até ser que ele não precise de medicação. Eu tenho vários casos no consultório de pacientes que perderam bastante peso, ficaram ativos fisicamente e eu consegui tirar a medicação. Mas, infelizmente, isso não é a maioria dos pacientes. Agora, então, só para a gente esclarecer quem estiver acompanhando essa aula, né? No caso do diabético tipo 2, quais são esses medicamentos, né, usados aí para controlar o diabetes no caso? Então, o primeiro deles eu já disse, né, que é a metformina. A metformina, ela é uma medicação que ela melhora a ação da insulina que o próprio corpo produz, né? A gente fala que ele é um sensibilizador de insulina. Então, a função básica dela é essa, melhorar a ação da insulina que o corpo produz, ou se um paciente diabético 2 também usa insulina, ele vai melhorar também a ação dessa insulina que ele está aplicando, tá? Eu vou falar os nomes comerciais, apesar de muita gente usar a metformina genérica, mas ela também pode ser conhecida como Glifage, né? É um nome comercial bastante comum, né, para você reconhecer aí a medicação. E tem outros nomes também ou não? Então, o nome mais comum da metformina é o Glifage. Antigamente tinha outros, mas ficou basicamente esse no mercado. Vale a pena lembrar que existem disponíveis das outras medicações que eu vou falar para frente, combinações com a metformina, né, no mesmo comprimido. E, em geral, esses nomes comerciais acabam ficando assim
junto com o MET, tipo, já no MET. Então, ele já vai te dar um indicativo que ele tem uma substância mais a metformina juntos no mesmo comprimido. Então, na verdade, apesar do nome, independente do nome, para o tratamento do diabetes é necessário, do diabetes tipo 2, é necessário a metformina. A metformina acaba sendo, a gente costuma brincar, que é a noiva prometida. Todo mundo quer casar com ela de medicação, porque ela soma bastante ao tratamento. Então, ela vai bem com todas as outras classes de medicação oral. Ela é um bom coringa, né, para iniciar e para associar com uma outra, caso o paciente continue com mau controle. Outra medicação existe, doutor Rodrigo, que possa substituir a medicação? A gente tem várias classes de medicações hoje, né? Em geral, o tratamento do diabetes, vale a pena dizer, que ele é um tratamento de adição, né? Você vai adicionando, né? Por quê? O que faz o indivíduo ficar diabético, né? Que é o sobrepeso, o sedentarismo, levou ao pâncreas a ir diminuindo a produção de insulina. E isso continua acontecendo. Por isso que, por volta de 10, 12, 15 anos, isso varia de paciente para paciente, o indivíduo com diabetes tipo 2 acaba precisando usar insulina. E, por conta disso também, a gente acaba evoluindo. O paciente começa com uma medicação oral, né? Como essa perda de função do pâncreas ela é contínua, ele acaba aumentando para 2 medicações, para 3 medicações, para 4, para 5 às vezes, né? E quando ele não controla, em geral, com as medicações orais, ele evolui para a insulina. Bom, e esses remédios acabam causando efeitos colaterais? Sim, né? Antes de eu falar dos efeitos colaterais, eu vou detalhar que outras medicações são essas. Ah, legal. Tá? Então, a segunda classe, né, depois da metformina, são as sulfonilureias, né? Que a gente tem o nome de glibenclamida, glimepirida, gliclazida, são os nomes das substâncias. E nome comercial Daonil, Azucon, Diamicron, Amaril, são nomes comerciais comuns. Essas medicações, elas estimulam o pâncreas a liberar a insulina. Eles agem num canal, né, de um potássio lá no pâncreas, que faz o pâncreas expulsar a insulina que está dentro dele. Então, são medicações que têm um potencial de redução de glicose importante e também por fazer liberação de insulina do pâncreas, já vou adiantar um efeito colateral, elas podem causar hipoglicemia. Outra classe, né, empregada são os inibidores da DPP-4, né? E aí, como representante dessa classe, a gente tem sitagliptina, alogliptina, saxagliptina e vildagliptina. São essas 4. Os nomes comerciais são Januvia, Galvus, Traienta e Onglisa, né? São os nomes comerciais comuns dessa classe de inibidores da DPP-4. Lembrando que alguns deles já vêm combinado com metformina, né? Então, Januvia é essa classe sozinha, combinado ela com metformina, fica já no MET. Né? O Traienta, que é a linagliptina sozinha, quando combina com metformina, vira Traienta Duo. E o Galvus, quando é vildagliptina sozinha, quando combina com a metformina, vira Galvus Met. Tá? Outra classe, né, que é um pouco mais recente, são os inibidores da SGLT2. O SGLT2, né, é um transportador de sódio-glicose lá no rim, e o efeito dessa medicação é eliminar a glicose pela urina. Então, o indivíduo, quando toma ele, acaba perdendo glicose pela urina. Essas medicações, recentemente, mostraram um benefício, né, de proteção cardiovascular. Então, além de tratar o diabetes, diminui o risco de mortalidade cardiovascular, diminui o risco de insuficiência cardíaca e também reduzir o risco de insuficiência renal grave e reduz quase 50% a chance de hemodiálise. Então, ela, além de controlar a glicose, gera uma proteção importante. A penúltima classe de antidiabéticos orais são as TZDs, que a gente chama, né? Que são as tiazolidinedionas. E no Brasil a gente só tem um representante, que é a pioglitazona.
Assim como a metformina, a pioglitazona melhora a ação da insulina, né, mas de um mecanismo diferente da metformina. Então, ela pode, inclusive, ser associada à metformina. E a última classe de medicação oral, que a gente quase não usa, mas existe, é a acarbose. A acarbose, ela inibe uma enzima no intestino que é responsável pela absorção do carboidrato. Esse indivíduo acaba eliminando, né, esse carboidrato pelas fezes, mas a gente não usa muito na prática, porque como o carboidrato não digere, isso acaba servindo de combustível, vamos dizer assim, para as bactérias e acaba produzindo muitos gases. Então, é um efeito colateral, já adiantando o efeito colateral da carbose, e acaba ficando socialmente ruim, né? Então, a gente acaba preferindo outras opções. Bom, os efeitos colaterais a gente vai tratar na próxima aula, né, sobre dessas medicações todas. É isso, doutor Rodrigo? Exatamente. A gente vai detalhar classe a classe quais são os efeitos colaterais possíveis. Então fique com a gente, eu te vejo na próxima aula.